Olá, tudo bem com vocês, crianças? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de geografia, que a gente já vem trabalhando desde lá do segundo bimestre com o tema cartografia, tá? Então, como nós já vimos nas outras aulas, nós temos na apostila de vocês a diferença entre dois termos importantes, que é o croquis e são os mapas, tá? Quando você pega, por exemplo, uma caneta, um lápis, um papel na sua casa e tenta esboçar algum desenho, tenta desenhar alguma coisa no papel de maneira avulsa, para isso nós chamamos de croquis. Por que é tão diferente? Porque quando você trabalha a produção de mapas, é necessário que a pessoa que produz o mapa, ele tenha o conhecimento, ele tem que fazer a pesquisa, ele tem que levantar todos os dados, todas as informações do tema, do assunto que ele quer reproduzir, no caso, o mapa, ok, crianças? Então, essa é um pouco a diferença entre os dois termos que estão aí na apostila de vocês, tá? Vimos também que a cartografia é a ciência que se dedica à representação e à comunicação de informações espaciais. É a ciência que trabalha, que estuda, que analisa o espaço físico, né, o espaço que nós moramos e que nós habitamos, e trabalha isso em mapas e reproduz isso em mapas, tá? Então, é para isso que nós chamamos de cartografia. Quando a gente trabalha os conceitos de mapa, a gente pode dizer que é uma representação geográfica das características naturais ou das características sociais da superfície terrestre. A gente vê muito em livros, por exemplo, mapas do clima da Terra, mapas do clima do Brasil, mapas que trabalham o processo da hidrografia, do relevo, mapa das maiores montanhas do espaço mundial. Então, quando nós trabalhamos esses termos, clima, hidrografia, relevo, montanhas, nós estamos trabalhando elementos da natureza. Então, para esses mapas, nós chamamos de mapas físicos, tá? E quando nós trabalhamos assuntos que estão relacionados à população, às pessoas, nós falamos que nós estamos trabalhando mapas sociais, tá? Que tem a ver com a questão da ação humana, tá? Então, por exemplo, quando nós trabalhamos a questão do número de mapa que representa, que nos mostra como está distribuída a população no espaço mundial ou no espaço brasileiro, mapa que nos mostra como está distribuída as atividades econômicas do espaço brasileiro ou do espaço mundial ou de qualquer outro espaço. A esse tipo de mapa nós dizemos que eles possuem características sociais, porque esses assuntos, eles são assuntos que relacionados à ação humana, tá? Então, é esses dois tipos de mapas que nós... são essas características que nós constantemente a gente está observando nos mapas. Ou nós temos características naturais, que são aquelas características voltadas para os elementos da natureza, ou nós representamos características sociais, que são aquelas características que são voltadas a partir da ação humana dentro do espaço que nós vivemos, que são representadas em mapas, tá ok? Então, nós vimos também que os principais elementos de um mapa, né? Nós vimos que para que nós possamos entender, né, compreender, fazer a compreensão dos mapas, esses mapas eles precisam apresentar alguns elementos. E esses elementos são o título, são as coordenadas geográficas, são as legendas, são as escalas, são as fontes. Então, são esses elementos que são representados no mapa que nos ajudam a compreender. Cada um deles tem a sua importância, cada um deles tem os seus significados dentro do mapa, e eles são elementos básicos para que a gente possa compreender aquele mapa, para que a gente possa analisar e ver do que aquele mapa está se tratando, tá? Nós vimos também no assunto de vocês que os mapas eles apresentam símbolos cartográficos. O que são os símbolos cartográficos? Esses símbolos constantemente são representados dentro das legendas, tá? Que são aqueles quadradinhos que tem lá no final, né, do mapa,
onde os símbolos representam na legenda, constantemente por desenhos, né? E aqueles desenhos também estão dentro do mapa, que aí você ajuda a você a compreender, né, o que aquele mapa está sendo representado, do que aquele mapa está sendo representado, ok? Então nós temos vários tipos de símbolos. Nós temos, por exemplo, uma igrejinha, nós temos, por exemplo, um desenho que representa a ponte, uma rodinha que representa a capital do estado. Então você observa esse desenho na legenda e você observa esse desenho dentro do mapa, que aí você vai compreender aquilo que o mapa está nos representando, tá? Para a gente tenha maior compreensão dos mapas. E vemos também no assunto de vocês que os mapas eles podem representar o espaço terrestre, tá? E eles podem representar o espaço terrestre através do globo terrestre, através do planisfério, tá? E através dos mapas digitais. Então são essas três formas de representação do espaço terrestre que são representados a partir dos mapas, tá? Então eu tentei resumir um pouco essa primeira parte do assunto de vocês, para que a gente pudesse lembrar um pouco esses conceitos, esses dados, né, que são importantes para que a gente possa entender o processo de produção, né, dos mapas que se estuda dentro do ensino da cartografia. Tá, crianças? A partir das próximas aulas a gente vai trabalhar outros termos, outros assuntos, e estudem a apostila de vocês, trabalhem aí as atividades que a gente vai repassar para vocês, tá? Beijo, tchau!